Você acredita que as viagens no tempo são possíveis? Muita gente por aí pensa que elas são viáveis sim. E além de existir quem se dedique a tentar construir uma máquina que permita esse tipo de passeio, também há quem afirme que alguns viajantes deixaram suas marcas de algum modo, seja por esculturas ou até mesmo fotos antigas. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco sobre esses casos que intrigam muita gente. Veja agora os 10 casos misteriosos de viagem no tempo que não podem ser explicados. Astronauta. A figura talhada de um astronauta moderno pousado sobre a fachada da entrada norte da Catedral da Salamanca, na Espanha, destoa de todo o resto e impressiona a todos que passam por ali. A igreja, nos estilos barroco e gótico, foi construída entre 1513 e 1733. De forma inevitável, as teorias que envolvem os astronautas antigos, as viagens através do tempo e acontecimentos sobrenaturais surgem com explicações variadas. No entanto, e apesar do mistério pairar sobre uma nuvem de incerteza, o astronauta enigmático da Catedral de Salamanca parece ter uma explicação muito mundana. A figura está localizada em uma coluna, na entrada da nova catedral, e representa um astronauta com botas, capacete e o que parece ser um sistema de respiração em seu peito, com tubos que se conectam a uma mochila na parte traseira de seu traje. Com a mão direita ele segura uma espécie de vara e com a esquerda se apoia em uma folha. O seu rosto expressa uma perplexidade imutável. Como é possível alguém ter esculpido uma imagem tão nítida de um astronauta moderno em uma catedral construída há centenas de anos e muito antes do tal personagem existir? Ao que tudo indica, isso teria acontecido na verdade há muito pouco tempo, quando, em 1992, a catedral foi restaurada. Na época, a Porta de Ramos, como é chamada a entrada norte da catedral, sofreu uma grande deterioração com o passar do tempo. Dessa forma, a escultura do astronauta seria uma adição do pedreiro Miguel Romero e teria escapado da observação do arquiteto Jerônimo Garcia de Quinhões, o responsável pela restauração. O fato teria obedecido a uma velha tradição, na qual restauradores costumam incluir algum elemento moderno, próprio da época em que é realizada a restauração. Neste caso, um astronauta. Claro que essa é apenas uma hipótese e muitos afirmam que a figura está lá desde a construção original da catedral, que teria sido restaurada por causa de alguns danos em sua estrutura. Sem fotos, testemunhas ou evidências que permitam saber a história real, as conclusões ainda são meras teorias. Nicolas Cage, vampiro da Guerra Civil. Jack Mord é um negociante de antiguidades que encontrou uma foto interessante ao pesquisar documentos antigos. A foto, tomada em torno da época da Guerra Civil, mostra um homem do Tennessee que aparece estranhamente com um ator moderno, Nicolas Cage. A semelhança é estranha, o que levou Mord a especular que Cage é realmente um vampiro morto-vivo. É difícil dizer quão sério Mord leva essa afirmação, mas ele foi inflexível sobre essa teoria da conspiração em 2011. Mord afirmou que Cage morre e se reinventa a cada 75 anos, mudando constantemente de ocupação. Para provar sua teoria, Mord apontou que Cage parece quase a mesma coisa desde o seu hit de 1987. Em um leilão, Mord ofereceu vender a foto por $1 milhão. Para aumentar sua credibilidade, ele afirmou que certos especialistas em fotografia e historiadores haviam afirmado que a sua foto era genuína e mostrava um prisioneiro da Guerra Civil. Será mesmo que o ator Nicolas Cage está sobre constante viagem no tempo? Ou será um vampiro que se reinventa após anos? Filme de Charlie Chaplin. Nos extras do DVD de Chaplin, O Circo, as pessoas tiveram acesso a um curta-metragem e fotos da premiere do filme no teatro chinês de Grauman, em 1928. Neste filme, parece que uma mulher está andando e falando em um telefone celular. Como os telefones celulares não existiam em 1928, esta situação levou as pessoas a suspeitarem de que é uma possível viajante no tempo sim. No entanto, isso não explica com quem ela estaria falando e qual torre de celular estaria usando. Talvez algo mais estaria acontecendo que nós não tenhamos pensado ainda, como por exemplo um dispositivo mais avançado dos que conhecemos atualmente. Outros suspeitam que talvez esta pessoa estivesse usando uma corneta, mas isso não explica o porquê ela parece estar conversando e rindo no dispositivo. Operária saindo de uma fábrica em 1938 com um celular.
Na filmagem publicada como sendo em 1938, aparece uma mulher em uma fábrica nos Estados Unidos usando no que seria um telefone celular, tecnologia demonstrada apenas na década de 1970 e disponível comercialmente nos anos de 1980. Muitas pessoas que tiveram acesso ao vídeo disseram que era um protótipo de rádio-móvel e não um aparelho com a tecnologia celular utilizada atualmente. Um dos usuários do YouTube diz que a mulher no filme é a sua bisavó e que ela está de fato utilizando um aparelho de comunicação sem fio. Seria um protótipo desenvolvido por uma empresa de Massachusetts. Apesar das explicações, muitos se rendem à conspiração, indicando que a imagem é uma prova da possibilidade de viagem no tempo e que se trata sim de um celular moderno. Avião futurista. Era o ano de 1935. Foi mandado em uma missão para inspecionar um campo de aviação abandonado em Edimburgo. Não havia nada ali. Tudo tinha se perdido com o tempo. Na viagem de volta, uma chuva pegou o oficial de surpresa e as condições climáticas fizeram com que ele tivesse que retornar ao campo outra vez, até que fosse seguro voar novamente. Quando ele voltou para o campo abandonado, tudo estava diferente. A chuva tinha parado milagrosamente. O sol estava a todo vapor e o campo agora tinha mecânicos em uniformes azuis trabalhando. Robert também notou 4 aviões amarelos e um que ele nunca tinha visto antes. A cena foi perturbadora para Robert, mas será que ele estava alucinado? Ele foi mandado novamente à missão no mesmo perímetro. E a surpresa quando ele encontrou exatamente a mesma cena. Inclusive o avião que antes ele não tinha reconhecido, mas agora era familiar, que era o Miles Magister, que foi construído em 1937. Quando Robert tinha visto 2 anos atrás, esse avião ainda nem existia. Visita a Revolução Francesa. Eleanor Jordan e Charlotte Anne Marbley eram 2 acadêmicas jovens do ano de 1901. Em agosto daquele ano, as duas resolveram fazer uma viagem à cidade francesa de Versalhes e lá visitaram o Petit Trianon. Caso você não saiba, esse é um pequeno e belíssimo castelo que fica no interior do famosíssimo Palácio de Versalhes. Ao se aproximarem do castelo, as duas sentiram um clima mudar e logo perceberam que não estavam mais em 1901. De repente, tudo parecia mais rústico. As pessoas andavam mal vestidas e a miséria parecia imperar naquela região. Chegando de fato perto do castelo, o clima mais uma vez mudou. Depois de atravessar a ponte que dava acesso à estrutura, Marbley disse ter visto uma mulher com um chapéu branco com a sombra e trajando também um vestido bastante antiquado. Jordan não viu essa mulher, mas sua amiga disse que ela era idêntica a Maria Antonieta, figura que ficou famosa por causa dos escândalos que causou no fim do século XVIII. A semelhança ficou evidente para Marbley depois que ela a viu em inúmeros quadros depois desse incidente. Depois de voltar a um passeio maluco, as duas resolveram publicar as experiências em um livro. Embora as duas tenham sido consideradas loucas no começo, várias descobertas acabaram comprovando alguns relatos de que estavam escritos na obra publicada pelas amigas. O Hotel Desaparecido. Em 1979, os casais ingleses Simpson e Gisby dirigiam pela França em rota de férias para a Espanha. Ao anoitecer, decidiram interromper a viagem para descansar. Entretanto, os hotéis próximos à parada estavam lotados, de maneira que alguém indicou um caminho em que algo poderia ser achado. De acordo com os viajantes, a pousada encontrada era curiosamente fora de moda do que era para aquela época. Desde o vestuário dos atendentes e os demais hóspedes até mesmo a absurda falta de telefone. Nada de hotel, nada de fotos. De qualquer forma, o casal deixou o lugar com uma ótima impressão, ajudada pelo fato de a estadia ter saído por um valor barato para a época. Ao retornar das férias pelo mesmo caminho, decidiram que pararia novamente no local para passar a noite. Entretanto, a construção havia desaparecido sem deixar vestígio. Mesmo as fotografias tiradas durante a estadia acabaram por desaparecer no meio do rolo do filme. Embora não existia uma explicação definitiva para o ocorrido, o fato é que vários expedientes foram tentados para tentar encontrar o paradeiro do famigerado estabelecimento, ou então, pelo menos para desmascarar os envolvidos. Geoff Simpson chegou até mesmo a se submeter à hipnose. Entretanto, nada de novo pode ser acrescentado. Gravando uma luta de Mike Tyson. Deixamos por último um dos casos que mais chamou a nossa atenção. Trata-se da aparição de um smartphone durante a luta de Mike Tyson. Essa batalha aconteceu em Las Vegas, em agosto de 1995. O curioso é que nessa época não seria possível existir um celular tão poderoso assim, capaz de fazer gravações. No vídeo,
É possível ver claramente uma pessoa gravando com esse aparelho e até disparando um flash. Alguns tentam explicar essa cena apontando modelos que poderiam ser aquele utilizado pelo espectador da luta. Porém, nenhum dos aparelhos sugeridos parece ser de fato aquele que a pessoa usa para fazer a gravação. Será que temos aí mais um caso de um dos vários viajantes no tempo? Será que ele foi apenas prestigiar a luta de Mike Tyson para guardar de recordação? Acho que jamais saberemos. A ficção científica e a realidade colidem quando começamos a encontrar provas sugerindo que a viagem no tempo não é apenas possível, mas já pode estar acontecendo. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe pra gente aí nos comentários e não esquece de deixar a sua opinião. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.